novamente, para a glória de Deus, já vos saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizendo, por que não, muito obrigado aí para você que já se inscreveu, para você que vai se inscrever, para você que está assistindo os vídeos, sem esquecer, você que não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, aperta o sininho aí para receber as notificações, tá certo? E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre chamado. Isso mesmo, você que está chegando agora aí para a família de Cristo, você que está vindo, você que almeja, você que tem desejo em ser aí um obreiro da casa do Senhor, nós vamos ver como isso acontece, de que maneira isso deve acontecer, de uma maneira correta, segundo a Bíblia Sagrada, tá certo? E graças a Deus por isso, o Isaías está aqui, meu filho está me acompanhando nos vídeos aí, para a glória de Deus, tá certo? Um abração a todos. Isaías, fala alguma coisa aí. Ok, pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, e em segundo lugar eu quero agradecer ao meu pai, por estar me dando a honra de estar aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Isaías Marques, esse aqui é meu pai, e como a gente já disse, a gente vai estar falando sobre chamado. Qual é o seu chamado na congregação? Eu confesso que até eu estou bem curioso para saber, né? Então, é isso aí, né? E o Isaías vai estar lendo aí um trecho na Bíblia, né? Está lendo aí uma passagem na Bíblia e nós vamos estar dando continuidade. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, acompanha para ver realmente aí se o que nós vamos estar falando tem base bíblica, tá certo? Isaías, vamos lá. Ok, pessoal, minha Bíblia se encontra aberta em Atos 1:10. Eu vou estar lendo até o 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Quando Cristo ele toma atitude por meio de Deus em sair da terra e voltar à casa do Pai, ele fez isso aos olhos de muitos, né? E aquilo chamou a atenção do povo e logo aparece 2 pessoas, 2 anjos, né? 2 seres angelicais e faz esse comentário, né? Por que vocês estão tão espantados? Por que isso? Esse Jesus que ao céu subiu há de vir, ou melhor, vocês hão de ver vir à terra como assim viram ele subindo, certo? Promessa aí que Deus, através do seu Filho, fez que assim como ele subiu, ele vai voltar para pegar aí a sua igreja, tá certo? Mas hoje nós não só vamos falar desse assunto de igreja, como o que Jesus fala a respeito do chamado, tá certo? Novamente eu passo aí para o Isaías está lendo, né, lá no livro de Efésios, capítulo 4, vai para lá que vai ter uma leitura muito boa para nós, tá certo? Ok, pode ler. Efésios 4:11, né? Eu vou estar lendo o 9, 10 e 11. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Já no início da leitura em que o Isaías fez, aparece a mesma palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 e 11, quando se refere a ele, este Jesus, ele, o que subiu há de descer. Isaías acabou de ler sobre a subida e a descida de Jesus, e aí ele começa a dizer, e ele, ou seja, esse Jesus que conosco ficou em carne, e ao céu foi em espírito, e há de voltar também em espírito, ele fez essa separação. Olha só onde eu quero chegar, meus amados irmãos, obreiros, né, pastores, povo que ali faz parte realmente do corpo de obreiro que faz a obra de Deus. Eu quero atentar para isso, né? Vamos estar lendo, eu vou estar lendo aqui algo interessante, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 20, depois nós vamos voltar lá para Efésios, que a nossa base é Efésio, né? Aqui no
em 1 Coríntios 7:20 diz assim, isso aqui é Paulo, por meio do Espírito, ele diz, cada um fique na vocação em que foi chamado, né? Se você observar as congregações de hoje, eu como pastor e os demais pastores, eu mesmo digo isso, aprendi desta forma, aprendi como me ensinaram, não é verdade? E eu queria chamar a tua atenção para essa escrita, porque nós estamos aprendendo hoje, que como Isaías falou, nós estamos aqui para aprender um com o outro, né? Para a glória de Deus. E hoje nós vamos aprender exatamente esse assunto, porque, irmãos, o que acontece? Eu vou dar uma dica aqui, como que eu cheguei ao pastorado, né? Como que eu cheguei ao pastorado? Eu vim, como todos vêm e fazem isso, faz lá os primeiros passos e chega ao obreiro. Eu vou aqui pedir para o Isaías estar lendo, para a glória de Deus, só para nós entendermos aqui o livro de Romanos, glórias ao Senhor. No livro de Romanos, irmãos, Paulo ele fala, louvado seja Deus, Paulo ele fala sobre cooperadores da obra, né? Ou seja, pessoas que vieram para cooperar em Romanos 16, né? Em Romanos 16, eu vou pedir o Isaías para estar lendo aqui o verso primeiro 2 e 3. Pode ler, Isaías. Ok, Romanos 16, 2 e 3. Recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja em que está em Grécia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos e aos judeus em quaisquer coisa de vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Glória! Paulo, irmãos, ele titulou, ele chamou um povo, porque se vocês bem sabem, a igreja não é feita, ou melhor, a congregação não é dirigida somente pelo pastor, mas sim por um corpo de obreiros. Mas o que me chama a atenção, irmão, em todo esse tempo que eu estou caminhando com Cristo, é exatamente a parte de nos tornar pastores, evangelistas, presbíteros, como foi falado ali no livro de Efésios, né? E outros cargos mais que fala a Bíblia Sagrada. Se você for buscar na Bíblia, você vai ver ali, olha só, cargos que Jesus não citou nesse capítulo, mas nós temos aí o cargo profetas, né? Temos o cargo de sacerdote, temos o cargo de levitas, temos o cargo de diáconos, temos o cargo de bispos, né? E tudo isso inclui em cima do que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 7, verso 20, que o Senhor ele aconselha que cada um fique, permaneça ali na vocação que você foi chamado. E eu tenho observado que as pessoas chegam na congregação, que foi o meu caso, eu acredito que foi o seu também, né? E, irmão, eu quero deixar claro aqui, eu e Isaías, nós estamos aqui levando esse ensinamento para vocês, mas tanto eu aprendo, como Isaías aprende, vocês aprendem, e hoje o papel do Isaías do meu lado aqui é fazer exatamente o papel da igreja, isso mesmo, o papel da igreja, aonde a igreja tem muita curiosidade de aprender as coisas segundo a Bíblia. Isaías, eu converso muito com Isaías, nós somos muito amigos, né, Isaías, e a gente procura ler a Bíblia, um perguntando para o outro, para a gente começar a chegar num conceito bíblico, não do que nós achamos, do que os pastores acham, não é verdade? E como Isaías leu, ele citou aqui o nome de um casal, que Paulo tomou uma atitude de separar, fazer uma certa separação para esse casal como cooperadores, ou seja, numa linguagem popular de hoje, obreiros da casa do Senhor. Isso mesmo, esse casal foi chamado por Paulo, e Paulo, eles se destacaram no meio da congregação e foram levantados a cooperadores. Eu quero dizer para vocês aqui, olha só, eu quando eu cheguei
a congregação. Eu, inclusive, é interessante esse assunto, mas depois eu falo sobre isso. Quando eu fui ao meu casamento, quando foi para me casar, que eu lembro, fui pedir a minha esposa em casamento, eu disse para minha esposa assim, eu disse, quer casar comigo? Ela falou assim, não, quero sim. Eu disse, bom, mas tu tem que entender uma coisa, tu vai casar com um pastor. E ela disse, mas tu não é pastor. Tá, mas eu vou ser um pastor. Onde eu quero chegar, eu já sabia o que eu queria dentro da congregação, mas eu era cooperador. Meu pastor, ele levava a Bíblia bem direto aqui ao que Paulo nos ensinou, e ele separava os obreiros como cooperadores, e ali a gente servia o Senhor, cooperando na obra e sendo ali os cooperadores da congregação. Mas preste bem atenção, o tempo foi passando, muitas coisas foram acontecendo, e daí então o pastor chega para mim e diz, Maurício, você vai ser diácono. Pô, legal, vou ser diácono. Eu estava ali para aprender. E depois, lá na frente, meu pastor diz assim, bom, agora você vai ser presbítero. Pô, legal, vou ser presbítero. Aí, mais na frente, outro pastor, não, agora você vai ser pastor. Pô, legal, agora eu vou ser pastor. Ou seja, chegou onde eu queria, certo? Até aí, maravilha. Mas o que eu procuro entender os líderes, essa parte dessa parte de pegar as pessoas, e as pessoas têm que passar por todos os cargos para poder chegar aonde ele foi chamado. A Bíblia não fala nada sobre isso. Inclusive eu gostaria que Isaías lesse novamente lá no livro de Efésios, no capítulo 4, por favor, do verso 11 em diante. Repete a leitura para nós entender o que Cristo fala a respeito desse chamado. Por gentileza. O 11? O 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Preste atenção, meus amados irmãos, que na leitura que o Isaías fez, ele não diz que a gente vai mudar de cargo, a gente vai subir de cargo. Sabe onde eu quero chegar aqui, irmão? Se você está aí, discorda de mim, joga o dislike. Isso mesmo, manda dislike, faz um comentário. Na verdade, porque esse canal é um canal que, inclusive vocês que me acompanham aí, esse canal ele mudou um pouco o nome, mas o conteúdo permanece o mesmo, né? Nós tínhamos lá um conteúdo, o tema era Conhecendo a Verdade, Conhecendo a Verdade. Mas depois eu fui ver que ficou um pouco difícil para as pessoas encontrar isso dentro do YouTube. E nós mudamos. Você que vai pesquisar, pesquisa lá, Congregação dos Santos, e logo vai aparecer o pastor Maurício e o Isaías aí, ensinando a palavra de Deus, que é isso o nosso objetivo. E o Isaías leu algo interessante, porque Jesus, ele fez isso, né? Ele deu lá um cargo. Agora, vamos lá. Hoje eu sou diácono, amanhã eu sou presbítero, depois eu sou pastor, depois eu sou bispo, aí depois eu sou sacerdote. Aí eu vou para onde, irmãos? Vocês entendem o que está acontecendo? Inclusive, irmãos, lá no início do meu canal, um pouquinho logo mais à frente, eu trago uns vídeos e eu falo muito sobre não acrescentar e nem diminuir o que está na Bíblia. E eu levo as pessoas a ler Apocalipse, que fala exatamente, Apocalipse, se eu não me recordo, Apocalipse 22, perdão, Apocalipse 22, verso 18 e 19, deixa para nós lá algo interessante, para a gente nem mudar, não acrescentar nada, e é um perigo. Pastor, e vamos lá, eu vou chegar, eu quero... se você esteja me assistindo aí e você está dizendo assim, pastor, minha vocação é ser um pastor. É a minha vocação. Eu tinha convicção de que eu queria ser esse pastor, mas eu vim a ser um pastor, mas não segundo a ordenância bíblica. Eu tive que passar por alguns requisitos ministeriais que o homem me falou que aquilo seria certo, entendeu? Hoje, irmão, eu vejo na Bíblia que não passa disso, viu, irmãos? Veja bem, você vai vir, tá aí, vou dar um exemplo aqui. Você está me observando aí, né? Está batizado, né?
participante da ceia. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, irmão. Depois você dá uma olhadinha lá sobre a Santa Ceia, né? É algo bem interessante sobre a Santa Ceia. Vê lá, entendeu? Você é participante da ceia e agora você tem um desejo. Você quer ser presbítero. Aí o teu pastor, qual a ideia segundo a Bíblia, mediante o ensinamento de Paulo? Você é quem? Você é o Fabiano, o Antônio? Você é o irmão José? Irmão José, a partir de hoje você é cooperador da obra. Vocês estão me entendendo? O que é um cooperador? Um cooperador é um cooperador. É aquela pessoa que vai levar água para o pastor e vai ao mesmo tempo lavar a congregação. Ele é a pessoa que vai evangelizar e vai organizar um evangelismo e ao mesmo tempo vai estar na porta como um porteiro. Ele é o que? Um cooperador. Mas o chamado dele, qual é? É pastor. Ele tem no coração um desejo de pastor. Irmão, eu quero só perguntar aqui aos pastores, aos líderes religiosos. Eu estou aqui para aprender, irmãos. Eu quero aprender qual é o erro bíblico e qual é a base bíblica que os demais têm em pegar essa pessoa e ficar dando cargos ministeriais para essa pessoa, até essa pessoa chegar a pastor. Qual é a dificuldade? Vou dar aqui um exemplo. Pastor Antônio, tem um pastor Antônio me assistindo aí? Se tiver, pastor Antônio, beijão no coração. Se não tiver, o pastor José também, beijão. Mas se tiver, o pastor que está me assistindo, eu vou perguntar a você, pastor, me liga depois. Fala, pastor, eu quero saber do senhor, qual é o erro bíblico que um pastor cria? Qual o erro dele em pegar um obreiro, viu? São 3 palavras aqui, irmão. Obreiro, cooperador e pastor. Eu pego esse cooperador, eu pego esse membro e coloco ele como cooperador. Ele vai servir ao Senhor ajudando na obra, depois eu pego ele e coloco ele como pastor. A pergunta minha é, qual foi o erro? Houve um erro aí? Tem um erro bíblico? Ou eu posso pegar ele, esse cooperador, e trazer para o presbitério, trazer para o missionário, para o evangelista, trazer ele para o bispo, trazer ele ao diaconato. Existe, meus pastores, erro nisso? Não segundo o que você acha, segundo a Bíblia. Existe erro nisso? Porque está aqui. Eu gostaria que Isaías novamente repetisse o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na minha Bíblia, na nossa, 1 Coríntios 7:20, Paulo diz, fica na posição que foi chamado. Você é um cooperador da obra de Deus, amém? Por isso, louvado seja Deus. Você é a pessoa que nesse momento você tem que mostrar o seu caráter cristão para assim chegar ao desejo do teu coração, tá certo? Eu quero pedir para o Isaías estar lendo. Dá uma pincelada aqui. Fique em paz. Então, tem um negócio interessante aqui que meu pai disse, que é em 1 Coríntios, foi em 7, não, foi, desculpa, Romanos 16:3. Tipo assim, saudai a Priscila e a Aquila. Eu pensava que era 2 mulheres, mas é um casal, entendeu? Tá aqui, ó, pra você que ficou em dúvida também, Atos 18:2, tá aqui, ó. E achando um certo judeu por nome Aquila. É um casal. Só pra aí? Olha aí. Sabe o que é isso aqui, irmão? É aprender. Olha o que ele falou. Eu não sabia. Para mim é novidade. Ele já passa o que ele aprendeu para você. Porque eu estava discutindo com ele agora há pouco sobre o nome dessa pessoa. Para nós ter a convicção e a certeza de trazer para você sobre um casal, homem e mulher. E você vem dizer para mim, né? 2 mulheres. Não tem homem aí. Então, bacana. Nota 10 aí com Isaías. Procurar trazer um conteúdo verdadeiro, segundo a Bíblia Sagrada. Deixa eu ver essa pergunta. Pastor, você tem aí um versículo, pastor, que me deixa
a entender, nos faz entender que é necessário passar por esse grau ministerial para chegar ao pastorado. Dali Jesus não disse isso. Será que eu posso ter aqui o Zé como cooperador e pegar e colocar o Zé como profeta? Olha, e se ele tiver dado, o Zé pode ser pastor, profeta? Pode, mas ele tem que ser o pastor, ele é profeta. Amém? Então, essa é a minha explicação em cima das pessoas que pensam, veja bem, pensam que é obrigado fazer essa escadinha ministerial, entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. A pessoa chega para a congregação, aí passa aí 1 mês, 4 meses, 5 meses, você é pastor. Ué, mas já? Ué, o rapaz foi chamado como pastor. Então não entra nesse mérito não, porque para você mexer nisso aí, você tem que conhecer muito bem as escrituras e provar que isso não pode. Eu queria que vocês lessem para mim lá, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, né? Aonde vai falar algo bem interessante. 3. Capítulo 3, verso... Deixa eu falar. Fala sobre os diáconos, você estava lendo? Sim. Tem 2 e o 3. Lê o início. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sobrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Gostaria de silêncio até os diáconos lá, até o diácono é no versículo 12. Por favor. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Nós temos aqui as qualificações para que você possa assumir uma liderança ministerial como um bispo ou um diácono. Agora veja bem, eu pego aqui o obreiro, que não deixa de ser um obreiro, viu, irmão? Eu quero deixar isso claro. Eu sou pastor, sou obreiro. Eu sou diácono, sou obreiro. Me perdoe, mas tem uns pastores por aí, viu? Se você chamar ele de obreiro, ele acha ruim. Ele vai lhe repreender e dizer, não, eu sou pastor. Ou seja, esse cargo pastor não diz nada a respeito de ser ou não ser obreiro. Você permanece ser obreiro da casa do Senhor e cooperador. Então você percebe que o cooperador, ele é um obreiro. Agora eu posso sim tirar o cooperador e levar ao diaconato, desde enquanto ele se qualifique a um diácono no período de cooperador. Ou seja, Paulo diz que é preciso a pessoa ser experimentado, certo? Então se você pega pastor, e você que está aí, você que é obreiro, não estude um pouco mais sobre esse negócio do cara chegar para você e dizer assim, você não pode ser presbítero porque você nunca foi um diácono. Tá, que base bíblica tem isso? Você não pode ser um bispo porque você nunca foi um presbítero. Você não pode ser um presbítero porque você nunca foi um obreiro. As qualificações ministeriais é uma coisa, chamado de Deus é outra. Se está no seu coração um desejo de você ser um presbítero, não vai chegar ao presbitério e o cara te ungir a missionário. Tu tá entendendo? Se eu e você tem um chamado para exercer o cargo ministerial como um obreiro do Senhor, na qualificação de um diácono, fique na posição em que foi chamado. Entendeu? E Paulo nos dá uma orientação a respeito dessa qualificação ministerial, que é necessário, mediante o ministério de Paulo, você chegar na sua congregação e começar a fazer a obra de Deus, auxiliando seus pastores, seus evangelistas, auxiliar a sua liderança como um cooperador da obra. Pastor, mas todo mundo pode ser cooperador da obra? Pode. Você quer isso? Você quer ser um cooperador da obra ou você quer uma carteirinha de obreiro? Tem pessoa que não quer ser um diácono.
Ele quer ser a carteirinha, ele quer ter a carteirinha de diaconato. Tem pessoa que não quer ser um presbítero, ele quer a carteira de presbítero. Tem pessoa que o sonho é ter uma carteira pastoral, não é ser pastor. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu sofro, né? Os meus amigos pastores em Cristo Jesus sofrem, as perseguições existem, né? Então, para que você escolher uma carteirinha e depois desviar? Aí tu chega lá na fé, eu era pastor, eu era um diácono, eu era um presbítero. Tá, mas você era? Por que você era? Então, seu chamado não era isso. Se você era, tu não tinha um chamado. Então, eu quero dizer aqui, irmão, se você tem um chamado, permaneça no seu chamado. Fica aí firme na posição em que foi chamado. Eu não estou falando aqui, irmão, de ocupação ministerial. Ou seja, é cargo na congregação. Você chega lá, pega aquele corpo de obreiros, né, e dá ocupações para ele. Isso são ocupações e responsabilidade na congregação. Cargo espiritual é outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Eu costumo dizer que filho de crente não é crentinho. Tem gente que diz, mas ele não é filho de pastor? Mas ela não é filha de pastor? E daí? Não existe isso, irmãos. Olha, eu costumo, na nossa congregação, o nosso regime interno tem um pouquinho diferente, talvez, da que você congrega, tá? Mas uma coisa eu levo a sério. O meu filho, eu tenho umas duas moças, né? Umas moças lindas. Qualquer dia elas vão estar aqui participando do nosso vídeo também, certo? E meus filhos eu ensino assim. Eles não nasceram crentinho. Não, eles têm que aceitar a Cristo como seu Salvador, eles têm que descer as águas, têm que buscar de Deus qual é o seu chamado para fazer a sua vida ministerial. Olha o exemplo aqui. Lembra aquela passagem que Paulo relata que 2 filhos de pastores foram expulsar os demônios e os demônios tiraram a roupa deles, deram uma surra neles nu e disseram para eles assim, quem sois vós? O Deus de vocês eu não conheço, eu conheço o Deus de Paulo. Então não brinca com a obra de Deus. Não brinca, espere seu chamado. Está aqui meu filho, né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria o cargo para ele, escolhi o cargo espiritual. Não posso. E se meu filho não for chamado? Olha, irmão, olha o perigo aqui. Vou dar um exemplo. Tem até as pessoas que brincam com ele, né? Falam assim, filho de pastor é o pastorzinho. Não é pastorzinho não. Ele pode ser um diácono. Aí depois você vai pegar na Bíblia, como ele está lendo, ele vai ver a qualificação de um diácono. Pai, o meu chamado, pai, é presbítero. O que o presbítero faz? É o pastorado. É uma pessoa que, numa linguagem, para nós entender melhor, está um pouquinho abaixo do pastor. Ou seja, com as mesmas qualificações do pastor, na ausência do pastor. Mas ele faz a mesma liderança do pastor. Por exemplo, Pedro relata na Bíblia ser presbítero, né? Então ele, como presbítero, ele apacentava o rebanho de Deus. Então quem apacenta é pastor. Mas eu não quero tocar nesse assunto aí sobre Pedro, mas eu quero dizer, ninguém, meu amigo, meu irmão, você que está aí chegando na congregação, você que tem um desejo de episcopado, como eu disse, né? Que almeja uma obra, excelente obra tu almeja, mas porém, não deixa ninguém te colocar no cargo errado. Eu tenho um amigo meu que hoje ele é pastor, né? Ele é pastor, foi levantado a pastor. Eu digo levantado, irmão, porque não fui eu que ungi ele a pastor. Então ele foi levantado a pastor. Mas às vezes eu me pergunto, será que ele tem um chamado de pastor? Será que era aquilo que ele queria mesmo? Será que Deus o chamou como pastor? Então tenha um pouquinho de paciência. Você que é obreiro, você que é cooperador da obra, tenha paciência, né? E em nome de Jesus, você que vai assistir esse vídeo, entenda uma coisa. Eu e nem você temos bases bíblicas para dizer que para chegar ao pastorado temos que passar por diversos cargos. Nem para chegar a ser um profeta, é o que diz a Bíblia,
temos que passar por vários cargos. Cristo diz que Ele te levará ao cargo, Ele dará para você o cargo que assim você foi chamado. Eu tenho o meu chamado, eu acredito, estou fazendo uso disso, e quando eu cheguei na congregação, eu sabia que eu tinha um chamado a pastorado, eu sabia que eu queria ser um pastor, eu li muito sobre ser um pastor. Então você tem uma vocação, tem um chamado, estuda, porque tu vai ter aí vários obstáculos, mas independente, irmão, do nosso obstáculo, quer seja na vida espiritual, conjugal, ministerial, espiritual, irmão, seja qual for a área financeira, eu termino sempre dizendo, não desista, irmão. Não desista. Você tem um sonho, você tem um sonho de conquista, você tem um sonho de chegar a algum lugar, em uma posição, comprar algo para você. A palavra é não desista, irmão. Siga os seus ideais, siga a sua vocação, porque em nome do Senhor Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos chegar aos nossos ideais com certeza, tá bom? Muito obrigado, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus aí, por Deus ter nos dado esse tema, né? Nos dado esse conteúdo, né? E quero aqui, né? Fortalecer a ideia, né? De você que está assistindo. Não esqueça, deixa o joinha, né? Aperta o sininho aí e se inscreva no canal para ajudar nós, tá certo? Isaías, obrigado, meu querido. Ok, pessoal, então, se você conseguiu chegar aqui até o final do vídeo, já aproveita, deixa o like, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário, porque vocês não têm noção de como é que ajuda nós, porque não é fácil ter um conteúdo todos os dias. Verdade. Porque, querendo ou não, o nosso canal é diferente de todos, né? Pra glória de Deus. E obrigado mesmo, deixa o seu like se você gostou realmente do vídeo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Sucesso para nós.